Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Palavra da Fé em mais uma oração da manhã para abençoar o seu dia. Existe uma falta que assusta mais do que a falta de dinheiro. É quando a casa perde a paz, mesmo ainda tendo teto, comida e trabalho. Talvez você acorde todos os dias com esse peso silencioso, o medo de faltar. A sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento. A preocupação com o sustento, com a família, com o amanhã. E isso vai roubando o sono, a tranquilidade e até a fé. Agora, deixa eu te dizer algo que quase ninguém fala. Muita gente ora pedindo provisão, mas continua vivendo sem proteção espiritual no lar. E quando a presença de Deus não governa a casa, a ansiedade passa a mandar. Essa oração da manhã não é só para pedir que nada falte. Ela é para recolocar Deus no centro, restaurar a proteção divina sobre a sua casa e alinhar o coração com a promessa de Deus de sustento, paz e cuidado diário. Se você sente medo de faltar, se sua mente anda inquieta, se sua casa precisa de paz, permanece aqui. Ao longo dessa oração, algo vai se reorganizar por dentro. A ansiedade vai perder força, a fé vai se fortalecer e o coração vai descansar. Porque quando Deus sustenta, não falta dinheiro, não falta paz e não falta proteção. Acordar já é, por si só, um sinal claro de que a graça se renovou. Antes mesmo de qualquer pensamento acelerar, o coração pode repousar na presença de Deus. Há algo poderoso em reconhecer logo cedo que este dia não nasceu do acaso. Ele foi entregue com cuidado pelas mãos do Pai. Quando essa consciência desperta primeiro que a pressa, a alma já começa em paz interior. Gosto de começar assim, respirando fundo e reconhecendo que não estou sozinho. A presença de Deus envolve o ambiente, o quarto, a casa inteira, como um manto silencioso de proteção divina. Não precisa de palavras bonitas, só verdade. É nesse instante simples que a oração poderosa começa a alinhar o que está dentro com o que Deus já preparou fora. Muita gente acorda pensando no que pode dar errado. Eu escolho começar lembrando que existe um refúgio no Senhor antes de qualquer desafio. O medo perde força quando a fé inabalável assume o controle. A ansiedade tenta falar alto, mas a promessa de Deus sussurra mais forte quando damos espaço a ela logo no amanhecer. Já percebi que quando o dia começa corrido, tudo parece mais pesado. Mas quando começa entregue, até o que exige esforço flui com mais leveza. Não é mágica, é governo espiritual. A provisão não nasce do meu esforço exagerado, mas da fidelidade de Deus que sustenta cada detalhe até aqueles que eu nem percebo. Há manhãs em que o coração acorda cansado, preocupado com contas, decisões ou responsabilidades. Nessas horas, declarar proteção divina sobre o lar muda o clima. Algo como, Senhor, governa esta casa hoje. Essa frase simples carrega cura espiritual e fortalecimento espiritual para quem fala e para quem vive ali. Quando coloco Deus no centro logo cedo, percebo que o dia não me domina. Eu caminho dentro dele com direção. A paz interior deixa de ser uma ideia distante e passa a ser uma companhia real. Isso não elimina problemas, mas muda completamente a forma de enfrentá-los. Existe uma diferença enorme entre começar o dia reagindo e começar o dia consagrando. Reagir é correr atrás do prejuízo. Consagrar é confiar que Deus já foi à frente. É assim que o coração aprende a descansar, mesmo antes de ver qualquer resposta concreta. Muitas vezes, basta 1 minuto em silêncio, com a mão no peito, dizendo, Pai, eu confio. Essa pequena oração poderosa cria espaço para o livramento agir ao longo do dia. Não subestime esses instantes simples. Eles constroem uma base espiritual sólida para tudo que vem depois.
Já vi dias inteiros serem transformados porque a manhã foi entregue com sinceridade. A casa ficou mais leve, as conversas mais calmas, as decisões mais claras. Isso é a presença de Deus, governando o ambiente sem fazer barulho, mas fazendo efeito. Quando o coração se alinha logo cedo, até o trabalho flui melhor. As ideias ficam mais claras, a paciência aumenta e a mentalidade próspera começa a se formar sem esforço forçado. Tudo começa no lugar certo, dentro. Não é sobre controlar o dia, é sobre confiar quem está no controle. Essa confiança silenciosa gera uma segurança que dinheiro nenhum compra. A prosperidade financeira, quando vem, encontra um coração preparado. Quando demora, não encontra desespero. Se quiser praticar algo simples amanhã, experimente declarar em voz baixa: nada faltará em minha casa hoje. Não como um pedido ansioso, mas como quem confia. Isso ativa a promessa de Deus de forma prática e diária. Amanhã é como uma porta espiritual. O jeito que se entra define o clima do que vem depois. E quando essa porta é aberta com fé inabalável, o que entra não é confusão, é direção. Não é peso, é cuidado. Há ainda algo mais profundo sobre esse início do dia. Algo que se revela quando a palavra entra em cena e começa a mostrar quem é esse Deus que cuida de tudo com tanta precisão. Quando a palavra de Deus entra no começo do dia, algo se organiza por dentro. O coração entende que não está caminhando no escuro. As Escrituras revelam um Deus atento, que observa cada detalhe da criação e cuida até do que ninguém percebe. Nada foge do seu olhar, nem mesmo aquilo que parece pequeno demais para ser lembrado. A Bíblia mostra um Deus que visita a terra, que prepara o solo, que envia a chuva no tempo certo. Essa imagem traz descanso imediato à alma. Se Ele cuida do campo, da semente e do crescimento, também cuida da casa, do sustento e das necessidades diárias. Essa revelação fortalece a fé inabalável de quem confia. A provisão divina nunca é apressada, mas também nunca falha. Ela flui com precisão. Não vem carregada de medo, nem acompanhada de desespero. Pelo contrário, ela chega junto com paz interior, como confirmação de que Deus está no controle mesmo quando tudo parece silencioso. Quando a palavra é declarada, o coração encontra um lugar seguro. As preocupações perdem força, porque a promessa de Deus começa a ocupar o espaço que antes era dominado pela ansiedade. É como se a mente finalmente entendesse que não precisa viver em alerta constante. Existe algo profundamente restaurador em lembrar que Deus não trabalha com escassez. Ele trabalha com cuidado. Ele trabalha com fidelidade. Essa verdade gera cura espiritual, porque desmonta a ideia de que viver pela fé é viver sempre no limite. Versículos simples carregam um peso espiritual enorme. Declarações como: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", não são apenas palavras conhecidas, são direção para a alma. Elas funcionam como âncoras que seguram o coração firme mesmo quando o cenário muda. A palavra também ensina a descansar antes da resposta. Descansar não é desistir, é confiar. Quando essa confiança se estabelece, o refúgio no Senhor deixa de ser um conceito e passa a ser uma experiência diária, prática e real. Aos poucos, a mente vai sendo renovada. Pensamentos de escassez dão lugar a uma mentalidade próspera, baseada não apenas em dinheiro, mas em segurança interior. Isso prepara o coração para receber tanto o sustento quanto a sabedoria financeira necessária para administrá-lo. Quem se alimenta da palavra começa a perceber que Deus sustenta o hoje sem comprometer o amanhã. Não há necessidade de viver comparando, correndo ou se culpando. Cada estação tem seu propósito, e Deus honra cada processo. Uma prática simples ajuda muito. Escolher um salmo e declará-lo ao longo do dia. Pode ser em silêncio, no trabalho, em casa ou no caminho.
A palavra vai criando um ambiente de proteção divina onde quer que a pessoa esteja. Essa verdade também traz livramento emocional. A mente deixa de projetar catástrofes e aprende a esperar com esperança. Quando a palavra governa, o medo perde autoridade e a confiança cresce de forma natural. A provisão bíblica não é apenas material, ela é completa. Ela alcança o coração, a mente e as decisões. É assim que as bênçãos do Senhor se manifestam sem trazer peso, confusão ou inquietação. E conforme essa compreensão amadurece, algo começa a se revelar com mais clareza. Prosperidade, segundo Deus, não se limita ao que entra na conta, mas ao que governa o coração. Prosperidade, na visão de Deus, começa dentro antes de aparecer fora. Não nasce na conta bancária, nasce no coração em paz. Quando isso fica claro, muita pressão cai por terra. A vida deixa de ser uma corrida sem fim e passa a ser uma caminhada guiada pela presença de Deus. Existe uma confusão comum que associa prosperidade apenas a dinheiro. A palavra mostra algo mais profundo. Prosperar é dormir em paz, acordar sem medo e viver com equilíbrio. É saber que, independentemente do valor disponível hoje, existe cuidado divino sustentando cada passo. A bênção do Senhor não vem acompanhada de peso emocional. Ela não rouba o sono, não gera culpa e não cria ansiedade constante. Pelo contrário, ela traz tranquilidade. Quando Deus sustenta, o coração descansa, mesmo enquanto trabalha e planeja. Muita gente até ganha mais, mas continua inquieta. Isso acontece quando falta alinhamento interior. Prosperidade bíblica é quando o crescimento financeiro caminha junto com cura espiritual e fortalecimento espiritual. Uma área não atropela a outra, tudo cresce em harmonia. Quando o coração aprende a confiar, o medo da falta perde espaço. A fé inabalável passa a governar decisões simples do dia a dia. Comprar, investir, trabalhar e até esperar deixam de ser atos de tensão e se tornam expressões de confiança. A Bíblia ensina que Deus supre o necessário, não para gerar dependência emocional, mas para formar maturidade. Quem entende isso, para de comparar sua jornada com a dos outros. Cada casa tem um tempo, cada família um processo, e Deus honra isso. Prosperar também é ter sabedoria financeira para lidar com o que chega. Não adianta aumento de renda se a mente continua desorganizada. Por isso, Deus trabalha primeiro na mentalidade próspera, ensinando equilíbrio, gratidão e responsabilidade. Há momentos em que o sustento é exato, nem sobra nem falta. E isso também é prosperidade. É sinal de que Deus está ensinando algo precioso, contentamento. Esse aprendizado prepara o coração para fases maiores sem perder a essência. Quando a paz governa o lar, o ambiente muda. Conversas ficam mais leves, decisões mais claras, e até os desafios parecem menores. Essa paz interior é uma das maiores riquezas que alguém pode carregar, e ninguém pode roubá-la. A prosperidade que vem de Deus não cria medo de perder. Ela gera segurança. Segurança de que, se algo mudar, o mesmo Deus que sustentou ontem continuará sustentando amanhã. Esse entendimento cura a ansiedade silenciosa que muitos carregam. Se quiser praticar isso, comece agradecendo antes de pedir. A gratidão ajusta a visão. Mesmo em dias difíceis, reconhecer o cuidado diário abre espaço para perceber bênçãos do Senhor que antes passavam despercebidas. A palavra ensina que Deus se agrada quando os filhos vivem em equilíbrio, nem presos ao apego excessivo, nem dominados pela escassez. Esse caminho do meio é sinal de maturidade espiritual e emocional. Quando prosperidade é entendida dessa forma, o dinheiro deixa de ser um senhor e passa a ser uma ferramenta. A liberdade financeira começa aí, quando o coração não é controlado pelo medo nem pela ganância. E essa compreensão prepara o terreno para algo ainda mais prático:
aprender a declarar fé com serenidade sobre o lar e sobre o sustento diário. Há um poder silencioso quando a fé é declarada com consciência, não como quem grita para convencer Deus, mas como quem confia. O lar, quando é colocado diante do Senhor, passa a ser envolvido por proteção divina que não depende das circunstâncias externas. Declarar fé sobre a casa é reconhecer que aquele espaço não vive apenas de paredes e móveis, mas da presença de Deus. Cada ambiente carrega um ambiente espiritual, e quando a palavra governa, a paz interior começa a se espalhar naturalmente. A fé não se apoia apenas no que os olhos veem. Ela se ancora no cuidado invisível de Deus, que trabalha mesmo quando não há sinais imediatos. Essa confiança silencia a ansiedade e fortalece o coração para atravessar o dia com serenidade. Quando a declaração é feita com calma, algo muda por dentro. O medo da falta perde espaço e a promessa de Deus ganha voz. É nesse momento que o refúgio no Senhor deixa de ser teoria e se torna experiência viva. Dizer em oração que nada faltará não é negar desafios, é afirmar quem sustenta. Essa oração poderosa ajusta a expectativa e protege o coração de pensamentos de escassez que tentam dominar a mente logo cedo. O lar também responde espiritualmente às palavras que são liberadas. Palavras de fé criam um ambiente de descanso. Palavras de medo criam tensão. Por isso, declarar bênçãos do Senhor sobre a casa é uma prática simples, mas profundamente transformadora. Mesmo quando o orçamento aperta ou as contas assustam, a fé pode ser declarada com serenidade. A confiança não está no número, mas na fidelidade de Deus que sustenta com precisão. Uma prática simples ajuda muito. Caminhar pela casa em silêncio e apresentar cada espaço a Deus. A cozinha, o quarto, a porta de entrada. Não é ritual, é consciência espiritual. Isso fortalece o senso de cuidado e pertencimento. Essa declaração também alcança o sustento diário. O trabalho, as oportunidades e as decisões financeiras são colocadas sob direção divina. Isso ativa a sabedoria financeira e evita escolhas impulsivas que nascem do medo. Quando a fé governa o lar, o coração aprende a descansar mesmo antes da resposta. Esse descanso não é passividade, é confiança madura. A alma entende que Deus está cuidando de tudo nos bastidores. A provisão que vem de Deus não traz agitação. Ela vem acompanhada de tranquilidade e ordem. Esse equilíbrio é um sinal claro de que o Senhor está à frente, organizando o que parecia confuso. Declarar fé diariamente cria um hábito espiritual saudável. Não exige palavras longas, apenas sinceras. Frases simples, repetidas com convicção, constroem uma base sólida de fortalecimento espiritual. Com o tempo, o coração começa a perceber pequenas respostas, ajustes sutis, portas que se abrem sem esforço excessivo. Nada forçado, tudo alinhado com o tempo certo de Deus. E quando essa confiança se estabelece no lar, naturalmente surge o desejo de entregar também o dia, o trabalho e cada decisão nas mãos do Senhor. Chega um momento em que o coração entende que não dá para carregar tudo sozinho. Entregar o dia a Deus é reconhecer limites sem culpa. É dizer, em silêncio ou em oração poderosa, que cada compromisso precisa da direção certa para não virar peso desnecessário. Quando o trabalho é colocado nas mãos do Senhor, a mente desacelera. As decisões deixam de ser tomadas no impulso e passam a nascer da clareza. A presença de Deus organiza pensamentos e protege o coração de escolhas feitas apenas pela pressão do momento. Há dias cheios, agendas apertadas, responsabilidades que exigem atenção. Mesmo assim, entregar tudo a Deus não atrasa nada, pelo contrário, traz ordem. Quando a vontade do Senhor governa, o caminho fica mais simples e a paz interior acompanha cada passo. Essa entrega também envolve decisões financeiras.
Planejar, investir, gastar e esperar passam a ser atos conscientes. A sabedoria financeira cresce quando o medo deixa de ser o guia principal. Deus não confunde, Ele direciona com calma. Muitos carregam ansiedade porque tentam prever tudo. Entregar o dia é abrir mão dessa necessidade de controle. É confiar que o mesmo Deus que sustenta o hoje também prepara o amanhã com cuidado e fidelidade. Quando a oração acontece logo cedo, algo muda no ritmo do dia. O coração aprende a responder em vez de reagir. Isso gera livramento de conflitos desnecessários, palavras ditas no calor da emoção e decisões que depois pesam. Entregar o trabalho não significa trabalhar menos, significa trabalhar com propósito. A mente fica mais focada, o coração mais leve e as oportunidades começam a ser percebidas com mais clareza. A provisão flui melhor quando há alinhamento interior. Também é nesse momento que a mentalidade próspera começa a se fortalecer. Não aquela baseada em pressa ou comparação, mas aquela que confia no crescimento financeiro no tempo certo, sem atropelar processos. Uma prática simples ajuda muito. Antes de iniciar qualquer tarefa importante, fazer uma oração curta. Algo como, Senhor, conduz isso comigo. Essa frase simples carrega proteção divina e evita muitos desgastes ao longo do dia. Quando Deus é convidado para as decisões pequenas, Ele também se faz presente nas grandes. Nada fica fora do cuidado dele. Essa consciência traz segurança e reduz o medo de errar. Entregar o dia é um ato de humildade espiritual. Reconhecer que sem a direção divina, até o esforço mais intenso pode se tornar vazio. Com Deus à frente, até o que parece difícil encontra caminho. Essa entrega diária cria um ambiente interno de descanso. O coração aprende que não precisa provar nada para ninguém. Basta caminhar em obediência, confiança e fé inabalável. Se essa parte falou com você, escreve aqui nos comentários: eu entrego meu dia a Deus. Essa declaração pública fortalece sua fé e também encoraja outras pessoas que estão orando junto. Porque quando essa entrega é sincera, algo começa a acontecer por dentro e o coração passa a desejar alinhar ainda mais profundamente o que precisa ser ajustado diante de Deus. Existe um lugar silencioso onde Deus toca mais fundo e esse lugar é o coração quebrantado. Antes de pedir qualquer coisa, o Espírito sente a necessidade de alinhar o interior. O arrependimento não nasce da culpa pesada, mas da consciência de que há ajustes necessários para caminhar mais leve. Quando o coração se abre diante de Deus, não há medo de ser visto. Ele já conhece tudo. Ainda assim, há poder em reconhecer falhas, palavras ditas fora do tempo, decisões tomadas sem oração. Esse reconhecimento abre espaço para a cura espiritual agir com liberdade. Pedir perdão não diminui ninguém, pelo contrário, fortalece. A graça de Deus não humilha, ela restaura. Quando o coração é limpo, a paz interior volta a ocupar o lugar que antes estava tomado por inquietação silenciosa. Muitas vezes, o bloqueio não está fora, está dentro. Um ressentimento guardado, uma mágoa não resolvida, um orgulho disfarçado. Quando essas coisas são entregues, o peso cai. O fortalecimento espiritual acontece de forma natural, quase imperceptível. A limpeza do coração também protege a mente. Pensamentos repetitivos de culpa perdem força quando a misericórdia de Deus é aceita de verdade. Não adianta pedir perdão se continuar se condenando depois. Deus perdoa por completo. Esse momento de arrependimento cria um ambiente fértil para a promessa de Deus se manifestar. Onde há coração limpo, a provisão flui sem resistência. Não porque a pessoa merece, mas porque está alinhada. Uma prática simples ajuda muito. Reservar alguns minutos e pedir ao Espírito Santo que revele o que precisa ser ajustado.
não para acusar, mas para curar. Essa oração poderosa traz clareza e alívio. Às vezes, o ajuste é pedir perdão a alguém. Outras vezes, é liberar perdão. Ambas as atitudes libertam. O livramento emocional acontece quando o coração decide não carregar mais o que Deus nunca pediu para segurar. Quando o arrependimento é sincero, a presença de Deus se torna ainda mais perceptível. O ambiente muda, o corpo relaxa e a alma entende que está segura. Esse é um sinal claro de que a limpeza foi feita. O coração alinhado passa a ouvir melhor a direção divina. As decisões ficam mais claras, as reações mais equilibradas. A ansiedade perde espaço porque não encontra mais terreno para se firmar. Deus não exige perfeição, Ele deseja verdade. Um coração sincero vale mais do que palavras longas. Quando essa verdade é colocada diante dele, algo profundo se reorganiza por dentro. A limpeza interior também prepara o caminho para a prosperidade financeira saudável. Não aquela baseada em culpa ou medo, mas em liberdade financeira com responsabilidade e consciência. Quando o coração está limpo, a oração flui sem barreiras. A confiança cresce, a fé inabalável se fortalece e o descanso se torna natural, mesmo antes das respostas chegarem. E com o coração alinhado, surge um desejo ainda maior de interceder não só por si, mas por tudo aquilo que envolve a casa, a família e a estrutura do lar. Quando a oração se estende à casa, algo muito profundo acontece. O lar deixa de ser apenas um espaço físico e passa a ser um território espiritual guardado. Cada parede, cada porta e cada rotina diária ficam sob a proteção divina que não falha e não dorme. Clamar pela família é reconhecer que ninguém se sustenta sozinho. Cada pessoa carrega lutas que nem sempre são ditas. Colocar tudo diante de Deus cria um ambiente de cuidado, onde a presença de Deus circula livremente, trazendo paz interior e segurança. A estrutura do lar vai além do financeiro. Envolve diálogo, equilíbrio emocional, saúde e decisões sábias. Quando tudo isso é apresentado em oração poderosa, o coração encontra descanso, porque entende que Deus está cuidando do que parece frágil. Há famílias que enfrentam dias de aperto, incerteza e silêncio. Mesmo assim, a fé inabalável permite declarar que o sustento virá no tempo certo. Essa declaração não ignora a realidade, mas escolhe confiar acima dela. A casa também precisa de cobertura espiritual, não apenas contra a falta, mas contra o desgaste emocional que vai minando a convivência aos poucos. Quando o lar é consagrado, o ambiente muda, as conversas ficam mais leves e o respeito volta a florescer. Clamar pela família é pedir livramento para decisões erradas, palavras duras e atitudes impulsivas. Deus age nesses detalhes. Ele protege o que não conseguimos enxergar e orienta o que parecia confuso. A provisão que vem de Deus é suficiente para o dia presente. Isso traz tranquilidade. O coração aprende a viver um dia de cada vez, confiando que amanhã também estará nas mãos do Pai. Uma prática simples pode fortalecer esse clamor. Separar um momento da semana para apresentar a família em oração. Não precisa ser longo, só sincero. Isso cria unidade espiritual e fortalece os laços. Quando a família é colocada diante de Deus, até os conflitos encontram caminho para a cura espiritual. O perdão flui com mais facilidade, a escuta melhora e o orgulho perde espaço. A casa que ora aprende a descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque confia. Esse descanso é um sinal claro de que o refúgio no Senhor está ativo e presente. A estrutura do lar também inclui o sustento financeiro. Apresentar contas, projetos e necessidades diante de Deus gera sabedoria financeira e evita decisões movidas pelo desespero.
Mesmo quando os recursos parecem limitados, a promessa de Deus continua válida. Ele não abandona os que confiam. A fidelidade dele sustenta o que parece instável. Com o tempo, pequenos sinais começam a aparecer. Portas se abrem, soluções surgem, ideias se alinham. Nada forçado, tudo conduzido com cuidado e amor. E quando esse clamor é feito com confiança, algo se estabelece no interior. A certeza de que a provisão que vem de Deus sempre chega acompanhada de paz e descanso. Não adianta receber provisão se o coração continua inquieto. Deus não entrega sustento acompanhado de medo. Quando Ele supre, também libera paz interior para que a alma consiga respirar com tranquilidade. Esse é um sinal claro da presença de Deus atuando no dia a dia. A provisão divina não chega fazendo barulho. Ela vem de forma serena, alinhada, sem gerar confusão. Quando o coração descansa, mesmo antes da resposta completa, é porque a confiança já se estabeleceu no lugar certo. Existe uma diferença enorme entre correr atrás e caminhar com Deus. Correr gera cansaço. Caminhar com Deus gera descanso interior, mesmo enquanto as responsabilidades continuam existindo. Essa paz não é ausência de desafios, é segurança em meio a eles. Quando a fé inabalável governa, o medo da falta perde espaço. A mente para de criar cenários negativos e passa a confiar que Deus está cuidando de tudo nos bastidores. Esse descanso é um verdadeiro livramento emocional. Muita gente associa provisão à agitação constante, mas Deus não trabalha assim. A bênção do Senhor traz equilíbrio. Quando algo vem dele, vem acompanhado de clareza, ordem e tranquilidade. O descanso interior também protege o corpo. Tensão constante adoece, preocupação excessiva desgasta. Quando a alma descansa em Deus, até o físico responde melhor. Isso também é cura espiritual se manifestando. Uma prática simples ajuda muito. Ao sentir ansiedade durante o dia, parar por alguns segundos e repetir em silêncio um versículo curto, como "O Senhor é meu refúgio". Essa pequena declaração ativa a proteção divina imediatamente. A paz que vem de Deus não depende do saldo bancário. Ela depende da confiança. Por isso, mesmo em fases de crescimento financeiro lento, o coração pode permanecer tranquilo. Essa é uma liberdade que o dinheiro sozinho não oferece. Quando o descanso governa o lar, o ambiente muda. As conversas ficam mais calmas, as decisões menos impulsivas. A casa passa a refletir o refúgio no Senhor de forma prática e visível. A provisão que gera paz também ensina limites. Ensina a esperar, a planejar com sabedoria financeira e a não se comparar. Cada família tem um tempo e Deus respeita cada processo. Esse descanso não é passividade, ele caminha junto com responsabilidade. Trabalhar, planejar e agir continuam sendo importantes, mas agora sem peso excessivo no coração. Quando a paz interior se estabelece, a mentalidade próspera amadurece. O foco deixa de ser apenas no que falta e passa a ser no cuidado constante de Deus. Essa paz também protege as decisões futuras. Quem descansa em Deus escolhe melhor, fala melhor e reage melhor. O coração aprende a ouvir antes de agir. E quando esse descanso se torna constante, a oração naturalmente se expande, alcançando não só quem está perto, mas também aqueles que caminham longe, em outros lugares e realidades. A oração nunca caminha sozinha. Mesmo quando parece silenciosa, ela alcança lugares que os olhos não veem. Quando alguém ora aqui, outras casas, outras histórias e outros corações são tocados pela mesma presença de Deus. A distância não limita o agir do Senhor. Há pessoas orando neste momento no Brasil, em outros países, em fusos diferentes, mas com a mesma necessidade no coração. Deus conhece cada uma delas pelo nome. Ele sabe onde a dor aperta, onde a esperança enfraqueceu e onde a fé inabalável precisa ser fortalecida.
Interceder é um ato de amor espiritual. É dizer, mesmo sem palavras longas, que ninguém está esquecido. A oração poderosa atravessa paredes, cidades e fronteiras, levando proteção divina a lares que talvez nem consigam verbalizar o que estão sentindo. Alguns oram em voz alta, outros apenas em silêncio. Deus ouve ambos. O clamor que nasce no coração tem o mesmo valor daquele que é falado com palavras. A presença de Deus se move com sensibilidade e precisão. Há famílias enfrentando desafios financeiros, emocionais e espirituais. Ao interceder, a provisão divina é declarada sobre cada uma delas. Onde existe medo da falta, que venha paz interior. Onde existe confusão, que venha clareza. Interceder também gera cura espiritual para quem ora. Quando o foco sai apenas das próprias dores, algo se ajusta por dentro. O coração se expande, a fé se fortalece e o peso diminui. A oração coletiva cria um ambiente espiritual poderoso. Mesmo à distância, existe unidade. Essa unidade libera livramento, proteção e fortalecimento espiritual para todos que se conectam com esse momento. Deus age onde há concordância de fé. Quando muitos corações se unem, a promessa de Deus se manifesta com ainda mais força, não por quantidade, mas por alinhamento espiritual. Uma prática simples fortalece essa intercessão. Ao orar, lembrar de alguém específico, um familiar, um amigo, alguém que precisa de cura financeira ou emocional. Colocar essa pessoa diante de Deus com amor sincero. A provisão que é liberada nessa intercessão não vem apenas em forma de dinheiro, ela vem em decisões sábias, portas abertas e oportunidades que surgem no tempo certo. Isso também é crescimento financeiro guiado por Deus. Mesmo quem ora cansado é alcançado. Deus não exige força, ele responde sinceridade. A fé inabalável não é ausência de cansaço, é decisão de continuar confiando. Interceder cria um ambiente de refúgio no Senhor que se espalha. Cada casa representada passa a ser envolvida por cuidado e graça, mesmo sem saber exatamente como. Se você está orando junto agora, escreve aqui nos comentários o nome da cidade ou país de onde você está orando. Essa simples atitude cria conexão, fortalece a fé e mostra que ninguém caminha sozinho, porque há ainda algo muito especial reservado para quem está dando esse passo hoje, principalmente para quem ora assim pela primeira vez. Há momentos em que o coração chega tímido, sem saber exatamente como orar. Mesmo assim, Deus já está presente. Quem ora pela primeira vez não chega atrasado, chega no tempo certo. Esse instante simples pode se tornar um marco silencioso de transformação interior. Não importa se as palavras saem curtas ou confusas. Deus não mede oração pela eloquência, mas pela sinceridade. Quando o coração se abre, mesmo sem experiência, a presença de Deus se manifesta com cuidado e acolhimento. Esse primeiro passo muitas vezes nasce da dor, da necessidade ou da busca por paz interior. E tudo bem. Deus recebe cada oração poderosa como quem acolhe um filho que decide confiar novamente, mesmo sem saber tudo ainda. Orar pela primeira vez é como abrir uma porta que estava fechada há muito tempo. A luz entra devagar, sem invadir, respeitando o tempo do coração. A fé inabalável começa a ser construída aos poucos, com segurança e verdade. Muita gente carrega medo de errar ao orar. Mas não existe erro quando há verdade. Deus não se ofende com palavras simples. Ele se aproxima ainda mais quando percebe humildade e entrega. Esse novo começo também traz cura espiritual. Feridas antigas começam a ser tocadas com delicadeza. A ansiedade diminui, o peso cai e a alma encontra um lugar de descanso que talvez nunca tenha experimentado antes. Quem ora pela primeira vez também começa a perceber pequenos sinais. Uma paz inesperada, um alívio leve, uma clareza diferente.
Esses sinais mostram que o refúgio no Senhor já está sendo formado. Uma prática simples ajuda muito nesse início. Separar um horário fixo do dia, mesmo que seja curto. Pode ser pela manhã ou antes de dormir. 5 minutos já são suficientes para criar intimidade com Deus. Nesse processo, a confiança cresce. O coração entende que não está sozinho. A proteção divina passa a ser percebida não apenas em grandes livramentos, mas nas pequenas decisões do dia a dia. A provisão divina também começa a ser vivida de forma pessoal, não como teoria, mas como experiência. Deus passa a cuidar de detalhes que antes pareciam esquecidos ou ignorados. Quem dá esse primeiro passo começa a desenvolver uma mentalidade próspera, baseada na confiança e não no medo. A vida deixa de ser uma luta constante e passa a ser uma jornada guiada. Esse novo começo não exige perfeição, exige constância. Cada oração, mesmo simples, fortalece o espírito e constrói um caminho sólido de fortalecimento espiritual. Aos poucos, a pessoa percebe que orar não é obrigação, é encontro. Não é peso, é alívio. E esse relacionamento começa a florescer naturalmente. E quando esse início é marcado com sinceridade, o coração se prepara para algo ainda mais profundo, viver diariamente em gratidão, confiança e debaixo da bênção constante de Deus. A gratidão muda o clima do coração. Quando ela nasce, a alma para de lutar contra o tempo e aprende a confiar. Agradecer não é ignorar desafios, é reconhecer que, mesmo em meio a eles, a presença de Deus permaneceu constante. A confiança cresce quando se percebe o cuidado diário. Cada detalhe sustentado, cada livramento silencioso, cada resposta que veio no tempo certo. Tudo isso revela que Deus nunca soltou a mão, mesmo quando parecia distante. A bênção que vem de Deus não é apressada nem confusa. Ela chega alinhada com paz interior e clareza. Quando o coração descansa nessa verdade, o medo do amanhã perde força e a fé inabalável se fortalece. A gratidão também protege a mente. Ela impede que o coração se prenda apenas ao que falta e amplia a visão para enxergar as bênçãos do Senhor que já estão presentes. Isso gera equilíbrio emocional e espiritual. Entregar o caminho nas mãos de Deus traz segurança. O trabalho, o lar, os projetos e as decisões passam a caminhar sob direção divina. Nada fica solto. Tudo encontra propósito quando confiado ao Senhor. A provisão divina se manifesta com sabedoria, não apenas como dinheiro abençoado, mas como clareza, oportunidades e crescimento financeiro sustentável. Deus não entrega algo que destrua a paz, Ele sustenta com cuidado. Essa bênção alcança o lar como um todo. A casa se torna um lugar de descanso, diálogo e segurança. A proteção divina se estende sobre quem entra e quem sai, criando um ambiente de refúgio no Senhor. A gratidão abre espaço para a cura espiritual continuar acontecendo. O coração aprende a esperar sem ansiedade e a caminhar sem pressa. Isso gera liberdade financeira e emocional, mesmo antes da resposta completa. Quando a confiança governa, a sabedoria financeira cresce. Decisões passam a ser feitas com calma, planejamento e discernimento. A mentalidade próspera se estabelece de forma sólida e madura. A bênção final não é um ponto de chegada, é uma confirmação de caminho. Deus segue conduzindo, ajustando e fortalecendo cada passo. O coração entende que não precisa temer o futuro. Essa certeza traz descanso profundo. Nada falta quando Deus sustenta, nada se perde quando Ele governa. Tudo encontra direção quando confiado a Ele. A fé se torna prática, diária e viva, não apenas falada, mas vivida. A oração poderosa continua ecoando mesmo depois do silêncio. A gratidão transforma o fim em começo.
O que parecia encerramento se revela como preparação para algo maior, mais estável e mais alinhado com a vontade de Deus. E quando essa certeza se firma, algo se estabelece de forma definitiva. Viver sob o cuidado de Deus não é exceção, é estilo de vida. Agora, respira fundo e percebe como o coração está. Algo já começou a se alinhar por dentro. A oração não termina quando o vídeo acaba, ela continua quando a vida real começa. A verdadeira transformação acontece quando o que foi declarado aqui passa a ser vivido ao longo do dia. A partir de hoje, a pergunta não é mais se Deus pode sustentar sua casa, mas se o coração vai continuar confiando quando os desafios aparecerem. A provisão de Deus não depende das circunstâncias externas, mas da decisão diária de permanecer na presença dele. Que tal começar a aplicar isso de forma prática? Antes de sair de casa, antes de iniciar o trabalho, antes de tomar decisões financeiras, faz uma oração curta, algo simples como: Senhor, governa minha casa hoje. Pequenas atitudes constroem uma fé inabalável ao longo do tempo. Observa também como você tem falado sobre dinheiro, sustento e futuro. As palavras revelam onde o coração está ancorado. Quando a fé governa a fala, a paz interior começa a proteger a mente contra o medo da falta. Agora deixa eu te perguntar, com sinceridade, o que mais tem roubado sua paz ultimamente? Medo de faltar, insegurança financeira, preocupação com a família? Escreve aqui nos comentários. Colocar isso para fora também faz parte do processo de cura espiritual. Se essa oração falou com você, não guarda só para si. Volta nela sempre que precisar. E se esse conteúdo tem te ajudado a fortalecer sua fé, se inscreve no canal Palavra da Fé e ativa as notificações. Assim, todos os dias, você começa com direção, proteção e esperança, porque quem escolhe caminhar com Deus não vive refém do medo, vive sustentado pela promessa de que, quando Ele governa, nada falta. Até o próximo vídeo.